Olá, galera fashion desse Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar para vocês como se lê projeto arquitetônico. Eu sou Anne Dias, arquiteta da Unique Arquitetura, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia entre escritório e obra. O projeto que eu vou mostrar para vocês é esse que está aparecendo aqui atrás na TV e suas particularidades. Vamos lá! Pessoal, então nós vamos começar pela planta baixa. Ele vai ser esse desenho aqui, onde nós temos todas as delimitações de cômodos e onde nós temos as principais informações de tudo que nós vemos na forma, em telhado e tudo mais. A planta baixa, ela é um desenho. Imagina como se você cortasse uma casa a 1,5 m de altura do chão e você estivesse sobrevoando. A planta baixa é o que você vê nesse plano. Então, tudo que tiver acima desse 1,5 m vai estar em projeção. Projeção são linhas tracejadas. Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui essa projeção de beiral, ó, tracejada, projeção de pergolado tracejada. Quando nós representamos uma planta baixa, nós trabalhamos com uma hierarquia de linhas. Significa que temos linhas mais fortes e linhas mais fracas. As linhas mais fortes sempre vão ser as linhas de parede e vem descendo conforme a sua importância. A linha de mobiliário, por exemplo, é a mais fininha, que é a menos importante, que seria mais mesmo para uma indicação de layout. Quando vai fazer um projeto elétrico e tudo mais, tendo um layout, fica mais fácil para prever, né, onde vai colocar tomadas e tudo mais, internet, essas coisas. Então tá, nós temos esse projeto aqui. Ele é um lote de esquina, onde a gente tinha um raio na esquina. Aqui na nossa cidade de Umuarama, nós temos uma legislação de obrigatoriedade de recuo. Eu sei que não é igual para todo lugar, né, do Brasil. Então, aqui especificamente, quando nós temos uma esquina, nós temos que recuar, que significa trazer do alinhamento predial, que é onde começa o lote ali, entre o comecinho do lote e a calçada, aquela linha, que se chama alinhamento predial. Então, do alinhamento predial para dentro, em um dos lados tem que ter 4 metros e outro dos lados tem que ter 2 metros. Como que se determina isso? Nós determinamos de acordo com o que for melhor para o projeto. Nesse caso, optamos que aqui ficaria nos 4, aqui ficaria nos 2. Aqui eu teria que ter 2 também a partir daqui, por exemplo, do cantinho e tudo mais. Se eu fosse fazer quadrado, perderia muita coisa. Então, por conta disso, acabou resultando essa parede em quina, que ficou linda. Aumentou simplesmente 2 cômodos para casa. Sem essa parede, eu não teria como ter esse banheiro e esse closet nessa posição e eu perderia parte do programa de necessidade. Confere nessa imagem como que ficou isso em volumetria. Você precisa entender, né, tudo que está representado aqui, porque isso vai ter que sair do chão. Então, nós cotamos, né, todos os detalhes e distâncias. Cotamos, colocar medidas. Por exemplo, nós temos aqui também uma parede inclinada. E aí aqui tem a medida, daqui a aqui. Temos também a medida diagonal. Sempre as portas vão ser representadas assim, se ela for de abrir. Mas isso é coisa para outro vídeo, tipos de representação. Vamos mesmo focar na leitura de projeto. Você fazer o gabarito dessa obra, gabarito é você marcar toda ela no lote. Você vai pegar inicialmente essa planta baixa e todas as cotas que são as medidas, você vai marcando. Uma outra questão também é determinar de onde vai partir o esquadro dessa obra. Partimos de um esquadrejamento, que é assim a linguagem, né, da obra, desse lado, onde todas as linhas serão paralelas ou perpendiculares a esse lado, exceto a nossa linha inclinada, que foi um partido de projeto mesmo. Nós vamos ter legendinhas em todas as aberturas, que vai resultar numa tabela de esquadria, onde a gente determina qual tamanho, qual altura, qual largura, qual altura, se for janela, qual peitoril, que é a distância do chão até o início da janela, e mais a sua altura. Então, para não ficar poluído o desenho e você ficar perdido, né? Então, quando é um desenho com muitas informações, normalmente nós vamos ter uma legendinha, e aí aqui vai falar, por exemplo, o nome, né, P2. Aí você vem aqui e procura P2. Aí aqui tá falando qual o material, qual o tamanho e tudo mais. Os recuos é muito importante, porque uma casa locada num recuo diferente do projeto, ela pode não ser aprovada nunca, porque ela está desrespeitando uma legislação. Então, de mobília, normalmente vai estar representado obrigatoriamente vai estar representado na planta baixa em si, onde vai ter pontos hidráulicos e onde indica-se pontos elétricos, por exemplo.
E a partir disso vai ter um projeto elétrico, que é outro tipo de projeto. Então aqui mesmo é o arquitetônico, como locar, onde levantar a parede, qual a altura da janela, qual o tamanho de cada vão, que essa parede é inclinada, que ela vai passar para cá, quantos metros ela vai passar, tudo isso no projeto arquitetônico tem que estar determinado. A partir disso a gente parte aqui para um outro desenho chamado planta de cobertura e implantação, onde você vai saber como está esse telhado. Aí aqui, nesse caso, o que está em projeção já é o que está embaixo. Então, nós temos a projeção da edificação e aonde passa além disso, que são os beirais, que não conta na metragem construída e que serve como proteção das janelas e tudo mais. Então, aqui na planta de cobertura, a gente determina o sentido do telhado, para onde a água vai cair. Nós indicamos onde temos calha, onde temos rufo, onde temos os condutores que vai captar a água dessa calha e levar até o chão, e de lá para onde que vai. Então, tudo isso é determinado aqui na planta de cobertura e implantação. Todas as cotas que são medidas, como eu já disse, vai estar focado para esse fim. Então, nós vamos estar focado aqui como se você estivesse agora sobrevoando a casa com telhado e tudo. Partimos de 1,5 m para sobrevoar a casa com telhado e tudo. O que você vê lá é o que vai estar representado na planta de cobertura. Em todas as plantas, gente, nós vamos ter linhas de corte. Vai estar marcado. Então, nós sempre vamos ter aqui o tracejadinho e mostrando, a setinha indica para que lado você está olhando. É como se eu partisse a casa agora numa vertical e olhasse. O corte é isso. Então, eu percebo que às vezes causa muita confusão, que às vezes uma altura que está lá na fachada, a pessoa fala, não, mas aqui no corte é dessa altura. É porque o corte, ele passa exatamente onde está sendo marcado a linha. Normalmente, a gente faz o quê? Passa essas linhas de corte onde nós temos detalhes importantes para mostrar. Daí aqui vem os cortes, então, onde vai mostrar todas as alturas e detalhes. Então aqui, ó, por exemplo, a nossa parede inclinada com detalhe. Ai, gente, todo o meu amor por esse projeto. Mas tá. Por exemplo, aqui, se eu tenho aqui um engrossamento na parede, aqui eu tenho a medida representada. O deslocamento dele do chão, eu tenho a medida representada. Aqui também eu represento novamente, só para repetir mesmo e ficar mais fácil de entender, alturas de porta e todas as alturas demais. Altura de telhado, altura de platibanda. Platibanda são essas caixas que escondem o telhado, quando nós não temos ele aparente. Por exemplo, ó, aqui eu tenho o detalhe do pergolado. Desse detalhe aqui, ó, dessa imagem. Aqui eu estou representando a distância dele, de um telhado para o outro. Tem também uma regrinha onde a gente não coloca cotas. Em plantas nós temos cotas, né, verticais e horizontais, e em corte deveria ter só cotas verticais. Porém, eu percebi que tem, por exemplo, nesse detalhe aqui, ó, onde vai o pergolado, talvez eu não consiga representar de forma tão clara na planta. Então, que mal teria acrescentar uma cota aqui, que vai facilitar o entendimento, que o pedreiro mestre de obra, o pedreiro vai bater o olho e vai entender qual é o tamanho. Então, assim, eu percebi também, nesses anos de trabalho, que a regra é o jeito que fica mais fácil de representar. Porque o pessoal da obra vai ter que colocar de pé algo que estava inicialmente dentro da minha cabeça. E como faz isso? Então, do jeito mais fácil possível. Às vezes falta uma cota ou outra, eles me ligam, eu vou quantas vezes for necessário, porque é muito detalhe. Então, eu tenho aqui cotas horizontais de beirais, a espessura da laje, a altura, por exemplo, até a caixa d'água, a altura da caixa d'água para cima, a altura do telhado da caixa d'água com a sua inclinação, porque essa medida fica no corte, e a altura da platibanda que tampe o telhado. Então, eu tenho tudo que for de altura eu vou ter em cortes, lembrando que eles passam em lugares específicos, então você tem que olhar onde está passando esse corte, aí aqui tem a denominação dele. Gente, outra coisinha muito importante é ler. Parece que é simples, mas o pessoal não lê. O que está escrito mesmo, eu falo. A gente às vezes acrescenta informação para ficar mais claro para vocês. Porque, né, igual eu falei, é uma coisa que está saindo da nossa cabeça. Depois, a partir disso, está saindo do papel e está virando algo lindo e real e palpável. Nós temos também as fachadas, que daí é você planificar essa volumetria. E no caso, como é uma esquina, nós temos duas, porque nós temos que mostrar, né, os dois lados aí dessa fachada. E tem detalhes da fachada que não vai estar tudo representado no corte. E se facilita o entendimento, quem não estudou desenho técnico vai ter dificuldade, cota. Então, eu coto tudo, coloco todas as medidas, eu coloco tudo que tá, eu escrevo tudo.
o que eu acho que vai facilitar, que pode parecer óbvio, mas é uma parede suspensa, eu vou escrever que é uma parede suspensa e inclinada, e assim vai. E para ajudar ainda, nós temos os 3Ds, que vou mostrar aqui para vocês, ó, do vídeo. Então, facilita sim o entendimento e a visualização disso materializado. Acho que deu para entender um pouquinho. Eu gostaria que vocês deixassem a dúvida. Olha, a gente tem às vezes pequenos detalhezinhos, ó, separados, e nesses detalhes nós vamos estar cotando coisas importantes, que, por exemplo, as inclinações das paredes é uma particularidade desse projeto. Então, precisamos ter um detalhe para mostrar isso melhor, para ficar fácil para a pessoa fazer essa demarcação dessa obra lá no lote, né? Se te ajudou de alguma maneira, conta pra mim nos comentários pra eu ir acompanhando mesmo como tá o entendimento de vocês. Gente, pra concluir todo esse vídeo, tem um detalhezinho que eu gostaria um recadinho mesmo que eu gostaria de passar aqui. Gente, primeira coisa, ninguém sabe tudo e ninguém é obrigado a saber. Então, muitas vezes eu percebo que na obra eu tenho mais dificuldade quando o pedreiro fala assim, não, eu sei tudo, eu sei. E muitos outros que falam, olha, eu não tô entendendo isso daqui, não. A gente senta junto, vê maneira de explicar. Então, assim, a gente não saber coisa, tá ok, eu não sei de tudo, viu, gente? E eu aprendo na obra. A minha metodologia de trabalho, nós somos uma equipe. O meu trabalho, ele não se concretizaria sem um mestre de obra, sem um pedreiro, sem um servente, sem um eletricista, sem um encanador. Meu trabalho só é possível com a somatória da obra. Então eu finalizo tudo isso dizendo que nós somos uma equipe. Não tenha vergonha de fazer pergunta, não é feio. A gente aprende todos os dias, eu aprendo todos os dias na obra e eu ensino também. E eu gosto, isso me faz feliz, isso deixa o meu trabalho completo. E, ó, produção tá puxando minha orelha aqui, gente. Gente, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho. Ai, gente, nunca pensei que eu ia falar uns trem desses. Mas olha, isso é muito importante pra nós, tá, gente? Pra que o nosso trabalho dê continuidade. Beijo agora!